Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, nós vamos conferir as principais manchetes dos jornais do país. Começando agora pela capa do jornal O Globo. Lula veta trecho de lei que impede presos de sair para visitar a família. Texto que restringe o benefício da saidinha foi aprovado pelo Congresso, que votará a decisão do presidente. O presidente Lula vetou trechos da lei aprovada pelo Congresso que restringe a saída temporária da cadeia de presos do regime semiaberto. Com a supressão feita pelo presidente, o benefício da saidinha para visitar a família em feriados fica mantido. O projeto havia sido aprovado por larga maioria no Senado e na Câmara, inclusive com votos de siglas da esquerda e da base aliada. Alta popularidade de governadores da oposição desafia o Planalto. Pesquisa Quest em São Paulo, Minas, Goiás e Paraná mostra bons índices de nomes cotados para a disputa presidencial de 2026. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Governo usa estatal para incentivar bancos a financiar casa própria. Pacote projeta estímulos de até 300 bilhões de reais em crédito imobiliário. Um dos pontos é que a estatal Engea poderá comprar dos bancos carteiras de financiamento, estimulando as instituições a ofertar melhores condições. Lira ataca o ministro da Articulação Política. Meu desafeto pessoal. Presidente da Câmara atribui a Padilha a visão de que ele perdeu força na casa e contra-ataca. É incompetente. Estado é responsável por bala perdida em ação policial. Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Resolução abre caminho para que governos indenizem vítimas nas ações em que perícia não identifique a origem do disparo. Liminar afasta presidente do Conselho de Administração da Petrobras do cargo. Juiz Federal de São Paulo apontou conflito de interesses, porque Pietro Mendes também é secretário do Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Incerteza sobre reféns israelenses emperra negociação de paz. Hamas alega não ter em seu poder 40 reféns que atendam à proposta dos Estados Unidos de cessar fogo. Ante impasse, pressão sobre o governo Netanyahu em Tel Aviv se intensifica. Metade dos 136 capturados no ataque de 7 de outubro pode não ter sobrevivido. Cientistas identificam mutação genética que protege do Alzheimer. Descoberta de variante capaz de evitar a formação de placas no cérebro pode ser ponto de partida para avanço no tratamento de doença degenerativa. Por fim, craque da NFL e réu por morte de ex-mulher. O ex-jogador e ator acusado da morte de ex-mulher e de amigo dela a facadas e absolvido no julgamento do século nos Estados Unidos, apesar dos indícios, morreu aos 76 anos. Oceli. Lorena, toda sexta-feira o jornal Estado de São Paulo traz um guia semanal Sextou, como vocês podem ver. São dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer que podem ser curtidos na cidade de São Paulo. Por exemplo, na área de gastronomia, desta sexta-feira ele destaca sorvetes exóticos e saborosos, genipapo, ovos nevados, hibisco, folhas de figo, atrações saborosas da Vila Madalena. Mas a manchete principal do jornal, a capa do jornal, é Sistema Penitenciário.
Lula se opõe a Congresso e libera saída de presos para ver família. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, vetou a parte de um projeto de lei aprovado pelo Congresso que proibia as saídas temporárias de presos no regime semiaberto para visita à família. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que Lula sancionaria todos os demais artigos, entre eles o que foi classificado por ele como o mais drástico, por proibir o benefício a detentos no regime semiaberto que tenham sido condenados por crimes hediondos ou com o uso de violência e grave ameaça. Abre aspas. Nós entendemos que a proibição de visita à família dos presos que já se encontram no regime semiaberto atenta contra valores fundamentais da Constituição, fecha aspas, disse Lewandowski. Esse é mais um caso na atual gestão em que o Executivo contraria o Legislativo. Na maioria das vezes em que isso aconteceu, o Congresso derrubou o veto presidencial. A oposição já se mobilizava ontem para isso. Outra matéria correlata com esta é Supremo Tribunal Federal decide que o Estado deve indenizar vítimas de operações policiais. Essa imagem de destaque é a Praça Princesa Isabel, em São Paulo, que diz o seguinte: Praça Princesa Isabel ganha ares de parque. Após a operação policial que dispersou usuários de drogas e traficantes da Cracolândia, a Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, foi reformada e se tornou oficialmente um parque. A área de 16,6 mil metros quadrados ganhou equipamentos esportivos e de lazer e foi cercada. Outros destaque aqui da capa do jornal de hoje do Estado de São Paulo diz: desarmônicos. Arthur Lira sobe tom contra governo e se queixa de interferência entre poderes. Após votação que manteve preso o deputado federal Chiquinho Brazão, presidente da Câmara atacou o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, a quem chamou de desafeto pessoal. Reflexo dos Estados Unidos. Brasil vê juros sob pressão e dólar em alta com novo quadro externo. E para terminar, formação. Profissionais com base técnica terão espaço no mercado de hidrogênio verde. Lorena, é com você. A capa da Folha de São Paulo também traz como destaque que Lula mantém a saidinha de presos em veto parcial de lei. Decisão, diz o governo, garante direito a visitar a família. O Congresso dará a palavra final. Estatal pode ser usada para turbinar a casa própria. O governo Lula pretende autorizar a estatal Engea, empresa gestora de ativos, a comprar parte da carteira de crédito imobiliário de bancos, liberando dinheiro novo para alavancar financiamentos. Governo diz mentiras e Padilha é incompetente, afirma Lira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou ontem o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais de incompetente. Lira se mostrou irritado com reportagens sobre seu enfraquecimento na casa após derrota em votação do caso Brazão. Estado deve indenizar vítima de bala perdida, decide STF. O STF definiu que o Estado brasileiro deve ser responsabilizado pela morte ou ferimento em vítimas de balas perdidas em ações policiais. Em outro julgamento, a Corte proibiu abordagens policiais com base em raça, gênero, orientação sexual e aparência física. Educação e saúde têm corte de 4 bilhões de reais.
Para se adequar ao arcabouço fiscal, a gestão Lula diminuiu recursos para 2024 de bolsas em universidades e da educação básica e de programas como o Farmácia Popular. Grupo suspeito em máfia dos ônibus movimentou R$ 1 bilhão. Os sócios da UpBus, empresa de ônibus que lavava dinheiro para a facção PCC, teria movimentado junto a outros integrantes do grupo criminoso cerca de R$ 1 bilhão em atividades ilícitas em 1 ano e meio, é o que diz o Ministério Público. Estados Unidos traçam linha vermelha para a China no Pacífico. Juíza assume no TJ de São Paulo com regra de gênero. Maria de Fátima dos Santos Gomes, de 57 anos, tomou posse ontem como desembargadora do Tribunal de Justiça Paulista. O Conselho Nacional de Justiça instituiu a alternância de gênero para vagas em segunda instância. Dengue e casos gripais lotam UPAs em São Paulo. Pacientes esperam até 8 horas por atendimento para casos de dengue e sintomas gripais em unidades de pronto atendimento das zonas norte e leste da capital. A Secretaria da Saúde não comentou. E por último, na área de mercado, assinante pode compartilhar textos e colunas a partir da edição Folha. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? A manchete do Valor Econômico da edição desta sexta-feira diz: dívida com agências e órgãos reguladores é de 96,3 bilhões de reais, mas só 22% são recuperáveis. As dívidas de empresas e pessoas físicas com agências e órgãos reguladores federais se aproximam de 100 bilhões de reais, mas no máximo 22% desses créditos são considerados de possível recuperação, já que o restante não deve ingressar nos cofres públicos devido às dificuldades em cobrar os devedores. Outro destaque da página principal da capa do jornal Valor Econômico é essa briga aí entre Arthur Lira e Alexandre Padilha. Diz: Lira escala crise e chama Padilha de incompetente. Tem também uma entrevista com esse senhor aqui, da foto. Ele é o Carlos Rotella. O conglomerado cearense Edson Queiroz planeja entrar no segmento de energia, para além de sua atuação em GLP com a Nacional Gás, chamada Nacional Gás Butano. Abre aspas, estamos prospectando. Na prática, pode ser qualquer tipo de energia, seja renovável ou não. Fecha aspas, disse ao Valor Econômico o presidente da empresa, Carlos Rotella. Tem também aqui uma entrevista com Luana Marques, essa foto. Professora de psicologia em Harvard, Luana Marques, ensina a lidar com a ansiedade. Diz ela, não vamos parar de ter pensamentos negativos, mas é possível pausar e exercitar o cérebro. Inflação dos Estados Unidos pode atrapalhar planos de Biden. Outro destaque do Valor Econômico, CDB ganha mais espaço na captação dos bancos. Supremo Tribunal Federal evita perda de 36 bilhões de reais para a União. Empresa EPR vence leilão da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Eram essas, Lorena, as manchetes da capa do jornal Valor Econômico. Com você. Indo agora para a capa do Correio Brasiliense, nós temos aqui que morre O.J. Simpson, de acusado de assassinar a ex-mulher e um amigo dela, a inocentado no julgamento do século em 1994.
As polêmicas do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson. Temporal leva rio de lama à Asa Norte. A rua da Comercial da 202 Norte foi tomada ontem por água, lama e muito lixo após fortes chuvas no final da manhã. Comerciantes e trabalhadores se assustaram com a enxurrada que paralisou atividades em vários blocos e interrompeu o trânsito. As tesourinhas de acesso à rua também alagaram e passaram por limpeza. A previsão da meteorologia é de mais chuva até domingo. Congresso se mobiliza contra veto ao fim das saidinhas. Uma das bandeiras da oposição à lei das saidinhas foi sancionada por Lula com vetos, seguindo orientação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Houve retirada da proibição aos presos do semiaberto de visitarem as famílias em datas festivas, mas foram mantidos artigos contra a liberação de condenados por crimes hediondos. Líderes de partidos adversários do presidente apostam na derrubada do veto e criticaram o petista. Lula ignora as vítimas e a segurança da cidade e confirma o porquê foi o candidato favorito nos presídios. Foi o que afirmou o senador Sérgio Moro, do União Brasil. Embate público entre Moraes e Musk acabou, avalia Barroso. Lira escancara aversão a Padilha. O presidente da Câmara tornou públicas ontem as divergências com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O deputado chamou o chefe da pasta de incompetente e afirmou que ele era um desafeto pessoal. As críticas ocorrem após a aprovação da prisão de Chiquinho Brazão no caso Marielle Franco, considerado uma derrota do parlamentar. Em resposta, o ministro postou nas redes sociais elogios de Lula. Aumento só no final do governo. Ministra da Gestão, Esther Dweck, confirma que o governo não dará reajuste aos servidores públicos neste ano, mas estuda nova recomposição para o funcionalismo em 2025 e 2026, totalizando 19%, incluindo os 9% concedidos em 2023. Oriente Médio. Irã ameaça Israel. Em alerta contra retaliação a bombardeio de consulado em Damasco, Estado judeu reforçou defesa. Medicina. Novo exame em artérias. Técnica não invasiva usa inteligência artificial para detectar obstruções no coração. E, por fim, promessa e elogios no sol nascente. Lula lançou ontem a pedra fundamental do campus de um instituto federal numa das áreas mais pobres do Distrito Federal. Ao lado da vice-governadora Celina Leão, ele reiterou a meta de chegar a 1.000 IFs e comentou sobre a região. É melhor que muitos bairros de classe média baixa em São Bernardo do Campo e outras cidades, constatou. Oceli, quais são os destaques do Jornal O Povo? O Jornal O Povo traz na sua capa uma matéria mostrando os lugares para se saborear da gastronomia em Fortaleza, traz uma reportagem sobre o litígio de terras entre Ceará e Piauí, dizendo que o potencial é impactar 1,5 mil negócios e 6,4 mil imóveis. A manchete principal do jornal Inverno no Ceará: açudes atingem metade da capacidade de acúmulo de águas. O estado tem 56 reservatórios sangrando. Em 2023, neste mesmo período, o Ceará estava em 47,1% da sua capacidade hídrica. E agora estamos aí na metade, com 50%. Funcionalismo federal. Governo vai propor reajuste de 19% até 2026 para servidores. Só que para este ano, a proposta do governo é reajuste zero. A foto de destaque, vocês podem ver, é o evento de ontem à noite do Partido Liberal, com a presença do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está aqui ele bem no centro da foto, ao lado do deputado federal André Fernandes, um evento para lançar oficialmente a pré-candidatura de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza. Bolsonaro em Fortaleza. Ex-presidente lançou André Fernandes a prefeito e disse que deputado é o futuro de Fortaleza e mudará, abre aspas,
sistema harmônico de família, coronéis e amigos. Vocês podem ver na foto aí os filiados do Partido Liberal. O evento foi ontem no ginásio Paulo Sarazate, no bairro da Aldeota. Outros destaques do jornal, da capa do jornal O Povo, jornal cearense O Povo, diz: Lula contraria Congresso e permite saidinha de preso para visitar família. Ministério Público do Ceará recomenda que seja feito o escoramento da laje do farol do Mucuripe, isso aqui em Fortaleza. E por último, na política, em homenagem ao deputado federal André Figueiredo, Carlos Lupe disse que o prefeito Sarto dará uma peia em resposta a traidores. Lorena. Bom, passando agora para as páginas internas de cada jornal, nós vamos iniciar com o jornal O Globo, que traz em seus editoriais: ao antecipar gastos, governo sabota sua credibilidade fiscal. Antes mesmo de novo arcabouço completar um ano, regras já são alteradas segundo a conveniência. O segundo editorial fala sobre recriação do seguro obrigatório, reflete sanha arrecadatória do governo. Estado não precisa obrigar donos de veículo a contratar apólices contra acidentes, sempre sujeitas a fraudes. Na área de política, vantagem da oposição. Governadores à direita e cotados para 2026 superam a aprovação de Lula em seus estados. Governadores alinhados com Jair Bolsonaro, do PL, e cotados como herdeiros de seu espólio político na eleição presidencial de 2026 superam os índices de aprovação e avaliação do presidente Lula em seus respectivos estados. São os casos de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em São Paulo, Romeu Zema, do Novo, em Minas Gerais, Ronaldo Caiado, do União, em Goiás, e Ratinho Júnior, do PSD, no Paraná. O panorama é apontado em uma nova pesquisa Genial Quest, feita presencialmente entre 4 e 7 de abril e divulgada ontem. Ainda na área de política, Lira sobe o tom e chama Padilha de incompetente. Presidente da Câmara atribuiu ao ministro, com quem está rompido, informações sobre suposta interferência dele junto a deputados pela soltura de brasão, o que nega. Em resposta, o responsável pela articulação política divulgou elogios de Lula. Também na área de política, Moraes já determinou a suspensão de 68 perfis nas redes. Decisões ocorrem desde 2019 em inquéritos que tramitam no STF e no TSE. Pelo menos 19 bloqueios foram revertidos. Em Recife, chapa PSB e PT está mais distante. Nomes de confiança de João Campos, 4 secretários cotados para vice, se filiam a outros partidos da base. Petistas ainda tentam emplacar nome no posto, mas a liderança do partido diz que sigla apoiará prefeito em qualquer cenário. Gleisi participa de evento inspirador com o Partido Comunista da China. No seminário, o presidente do PT criticou os Estados Unidos. Ela volta ao Brasil hoje, mas o resto da delegação ficará 12 dias no país asiático. Novo embate. Lula veta restrição a saidinhas de presos e cria mais um atrito com o Congresso. STF. Bala perdida é responsabilidade do Estado. A partir de casos no Rio, ministros fixam tese de repercussão geral que permite a indenização por mortes ou ferimentos durante ações de segurança em que nem a perícia consegue determinar a origem do disparo. Raça não justifica a abordagem policial, confirma o Supremo. Orientação sexual ou aparência física também não podem ser motivo. A tese do STF de repercussão geral para a abordagem policial diz que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos. Na área de economia, financiamento da casa própria. O governo quer 300 bilhões de reais no crédito imobiliário e vai usar a estatal para incentivar bancos a emprestarem.
Vendas no varejo crescem 1% em fevereiro, na segunda alta seguida. Analistas destacam o efeito da queda dos juros e mercado de trabalho aquecido. Governo estuda reajuste a servidores acima de 19% até 2026. Ministra diz que a prioridade para este ano são os técnicos da educação. Nova proposta deve ser apresentada em 2 semanas. Pacheco quer mudança em renegociação de dívidas de estados. O presidente do Senado defende que investimentos em infraestrutura também possam ser oferecidos como contrapartida. Consórcio Infraestrutura vence leilão da BR-040. Empresa apresentou o maior desconto para o pedágio, de 11,21% em relação à tarifa base. Trecho da rodovia entre Belo Horizonte e Juiz de Fora foi o primeiro caso de ativo rodoviário devolvido e relicitado. CCR começa hoje obras da nova subida da Serra das Araras. O trecho, com 4 pistas e 8 quilômetros, deverá ficar pronto em 2028. Banco Central lança moeda em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição. Com valor de face de R$ 5,00, ela se destina a colecionadores e custará R$ 440. Justiça afasta o presidente do Conselho da Petrobras. Decisão liminar considerou haver conflito de interesses na atuação de Pietro Sampaio Mendes, que também é secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, na estatal. Empresa ainda pode recorrer. Light fecha acordo com credores da distribuidora do grupo. Companhia oferece proposta de conversão de dívida em novas ações. Distribuidora tem vitória de 2 bilhões no CARF sobre gatos. Empresa reverteu autos de infração por dedução de perdas com furto de energia. E por fim, Brasil busca solução multilateral para assegurar equilíbrio no uso de IA. País quer incluir tema no documento final da cúpula do G20. A ideia é minimizar a desigualdade no acesso à tecnologia, combater desinformação e proteger dados. Oceli. As páginas internas do jornal Estado de São Paulo abordam uma festa aí que aconteceu, promovida por Marcos Pereira, o deputado Marcos Pereira do Republicanos. Depois da aparição do ex-ministro Zé Disseu nas rodas políticas, nas rodas sociais, agora é a vez do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. É disso que trata a nota principal da coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Cunha ganha beijamão na festa de Marcos Pereira e vê Elmar Nascimento fortalecido na Câmara. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, avança em sua reabilitação política, ao menos entre os antigos colegas. Cassado há 8 anos por maioria esmagadora, foram 450 votos a 10, o capitão do impeachment de Dilma Rousseff foi prestigiado na festa de aniversário de Marcos Pereira, pré-candidato à presidência da Câmara Federal. O beijamão se estendeu noite adentro. Entre abraços saudosos, Cunha foi chamado de presidente, até pelo comunista Renildo Calheiros. Em cada conversa, era questionado sobre a confirmação pela Câmara da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Ele avalia que os deputados erraram e abriram precedente perigoso para novas prisões de parlamentares. Foi o recado à classe política de que sua passagem pela cadeia não o fez perder o corporativismo. A charge é aí do deputado federal Marcos Pereira, com um bolo de aniversário escrito "Vote em mim". Ele é o presidente nacional do Republicanos e está disputando a sucessão de Arthur Lira na mesa diretora da Câmara Federal. Nas páginas de editoriais, o primeiro diz:
presente de grego na conta de luz. Preocupado com sua popularidade, Lula decide baixar o preço da energia na marra, mas a conta dessa demagogia deve ficar salgada para os consumidores no futuro. O segundo editorial, derrota dos liberticidas. Ao aprovar a permanência de Brazão na cadeia, a Câmara reforçou a linha divisória que separa legítimas críticas ao STF dos ardis para deslegitimar a Corte e minar a democracia. Nas páginas de artigos temos inflação de diplomas com Simon. Fernando Gabeira escreve alguma coisa além de Musk. Na política, Arthur Lira sobe o tom com o governo e fala em interferência entre os poderes. Aliados de Lula atribuem os ataques do deputado à sucessão, à briga sucessória na Câmara Federal. A Eliane Catanhede escreve a Câmara em chamas. Governadores de oposição têm melhor avaliação que Lula em seus estados. Nos estados de São Paulo, tem também Minas Gerais, Paraná e Goiás. Internacional. México pede ao Tribunal de Haia que Equador seja suspenso da ONU. Guiana compra navio de guerra e Venezuela reage. Banco Central da Argentina reduz juros e atribui decisão à queda na inflação. São Paulo. Lula contraria Congresso e permite saidinha de preso para visitar a família. Antigo foco da Cracolândia, Praça Princesa Isabel vira parque em São Paulo. Estado deve indenizar as vítimas de operações policiais, decide o Supremo. Polícia do Rio de Janeiro revela avanço do Comando Vermelho e culpa veto do Supremo Tribunal Federal a operações. País tem 22 cursos de graduação em ranking de melhores do mundo. Anabolizante eleva em quase 3 vezes o risco de morte. Esportes. Acordo da Libra com a Globo tem perde e ganha para clubes. Aos 16 anos, Estevão brilha e comanda virada do Palmeiras no Allianz. Ator e réu de júri histórico nos Estados Unidos, o J. Simpson, morre. Variante rara de gene está ligado a ser ou não canhoto. Área de economia. Brasil vê juro sob pressão e dólar em alta com cenário econômico nos Estados Unidos. Celso Ming escreve sobre admirável mundo novo. Falta de perspectiva para a redução da dívida pública pressiona juros. Varejo tem avanço forte e mercado vê risco para corte maior da Selic. E por último, eu vou encerrar aqui com a manchete do Caderno de Economia. Grupo quer barrar multa por erro tributário. Lorena, é com você. Os editoriais da Folha de São Paulo falam: inflação nos Estados Unidos é má notícia para o Brasil. Perspectiva de juros americanos mais altos traz desafios para a gestão da economia aqui, em especial devido à escalada do gasto público. O segundo editorial, absurda farra salarial. PEC do quinquênio institucionaliza desrespeito a teto constitucional em prol de carreiras bem pagas.
Na área de política, Câmara reforça a união contra STF de bolsonaristas e Centrão após caso Brazão. Votação provocou repercussões que passam por discussão de foro especial, sucessão na presidência da Casa e enfraquecimento de Lira. Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, deputada federal, diz que houve um movimento para esvaziar a votação, mas ele não funcionou. Apesar de toda a movimentação feita pela extrema-direita e pelo Centrão, a democracia e a decisão do STF prevaleceu. Governo planta mentiras e Padilha é incompetente, é o que diz Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, irritado e indicando retaliação ao Executivo. Candidato a presidente da Câmara reúne aliados de Lula e Bolsonaro em festa. Ramagem dilui prejuízo de paz por caso Brazão. Musk removeu conteúdo fora do Brasil sem acusar censura. Ao bloquear documentário na Índia, bilionário disse que não pode violar leis. Juíza assume com regra de gênero e presidente do TJ São Paulo nega preconceito. Tarcísio e Zema superam a avaliação de Lula, é o que diz a pesquisa Quest. Pai de Janja morre e presidente faz nota de pesar. Outro destaque, petista condena violência contra a mulher sem citar acusação a filho. Moraes diz não haver vida inteligente que sustente rede social. Em defesa de tese na USP, ministro afirma que Big Techs assinarão um protocolo para remover discurso antidemocrático. O presidente do STF falou que não discorda que a retirada de conteúdo das redes às vezes insufla mais ainda, porque o proibido é mais gostoso na rede social também. Eleição no MP de São Paulo expõe crítica à politização do órgão e convergência sobre saidinha de presos. Exército tira CID e 4 investigados de lista de promoção. Na parte sobre o mundo, Brasil avalia apoiar missão no Haiti com transporte de tropas. Forças viriam do Caribe. Plano de treinar polícia local naufragou devido a gangues. México aciona a AIA contra Equador após invasão de embaixada. Estados Unidos traçam linha vermelha para a ação da China no Pacífico. Biden cedia reunião inédita com Japão e Filipinas em meio ao aumento da assertividade militar de Pequim. Conselho de Segurança cobra de Israel cumprimento de promessa sobre Gaza. E Ucrânia aprova lei para ampliar recrutamento. Na área sobre o mercado, estatal poderá comprar carteira de banco para liberar crédito habitacional. O governo pretende autorizar a Engea a fazer securitização de dívida e impulsionar o mercado imobiliário. Em recuperação judicial, Light assina acordo com credores. Manobra no arcabouço facilita gasto extra também em 2025. Ajuste aprovado na Câmara é crucial para dar aumento a servidores federais. A manobra no arcabouço fiscal para liberar 15,7 bilhões de reais de forma imediata para o governo Lula em 2024 vai facilitar a abertura de um espaço extra no orçamento também em 2025. A redação do projeto permite ao presidente derrubar um obstáculo que poderia impedir a inclusão do crédito adicional na base de cálculo do limite de despesas do próximo ano. Varejo surpreende com alta em fevereiro e bate recorde. Venda sobe 1% e analistas veem reflexos do crédito e do mercado de trabalho forte. Azeite vira artigo de luxo e ganha lacres antifurto em supermercado. Economistas já falam em corte de juros nos Estados Unidos só em 2025. Inflação alta, economia forte e eleições podem pressionar a Fed a manter taxas nos níveis atuais. E por fim, EPR vence leilão da BR-040, a primeira relicitação de estrada no país. Grupo oferece desconto de 11,21% no pedágio para trecho entre BH e Juiz de Fora. Oceli. Nas páginas internas do jornal Valor Econômico,
As matérias são: medida provisória ajuda nas tarifas de curto prazo, diz diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Lula e presidente da Colômbia discutem a situação da Venezuela. Abordagem policial baseada apenas em perfilamento racial é ilegal, diz o Supremo Tribunal Federal. Crédito extra pode ajudar a reajustar salários. A ministra Esther Dweck quer que parte dos 15,5 bilhões de reais aprovados esta semana no Congresso Nacional seja concedida a servidores federais que prometem greve a partir de segunda-feira. Varejo surpreende com crédito, emprego e renda favoráveis. BNDES dá início a plano de descarbonização. Servidora pública ganha 13% menos que colega homem. União vê espaço para reaver só 22% de dívidas com órgãos reguladores. Governo teve superávit de 1,3 bilhão de reais em março, calcula IPEA. O jornalista César Felício escreve: Baso da pirâmide ainda espera o crescimento. Tributação sobre alimentos se torna embate na reforma tributária. Lira chama Padilha de incompetente. Ministro rebate com vídeo de Lula. Procuradoria-Geral da República diz ter elementos para denúncia no caso Marielle. Líder da soltura de Brasão, deputado Elmar Nascimento, se fragiliza na disputa pela presidência da Câmara. Tribunal Regional Eleitoral e Ministério Público adotam ações contra milícia nas eleições. Isso no Rio de Janeiro. Milícia é controle territorial armado e voto, diz especialista. Vereador presidente da Câmara do Rio, Leite, e deputado federal Tatu serão ouvidos em apuração sobre as empresas de ônibus ligadas ao PCC. Governo veta fim da saidia de presos para visita familiar. Pesquisa mostra disputa pelo espólio de Bolsonaro nos estados. Inflação ameaça plano eleitoral de Biden nos Estados Unidos. Morre O.J. Simpson, ex-atleta marcado por fama e suspeita. O editorial do Valor Econômico, o título é: Pioram cenários externo e interno para a inflação. Mais do que nunca, hora da educação profissional e tecnológica. Brasil busca solução conjunta para equilíbrio no emprego da inteligência artificial. Caderno de empresas. Gestora HSI entra em saúde com aporte inicial de 1 bilhão de reais. Empresa EPR leva o leilão da BR-040 e diz ter espaço para crescer. Governo prepara Plano Nacional de Ferrovias de 20 bilhões de reais. Mitre e a AHI apostam no alto padrão com serviços como diferencial. Empreendimento da JHSF é embargado por liminar. Grupo Edson Queiroz busca expansão no setor de infraestrutura no país, com sede no Ceará e atuação em distribuição de gás, bebidas e linha branca. Família está avaliando ativos em energia. Segundo o jornal, o grupo faturou em 2023 12,2 bilhões de reais em receitas.
DEV investirá 1,7 bilhão de reais no projeto Ferro Amapá. RHI Magnesita revê planos para crescer no Brasil. DNV analisa potencial da eólica offshore no país. E por último, Globo usa inteligência artificial, mas o protagonismo é da criatividade humana. Lorena. As páginas internas do jornal Correio Brasiliense traz na área de política que Lira ataca Padilha e abre nova crise com o governo. O presidente da Câmara chama ministro de incompetente e desafeto pessoal após controvérsia sobre a manutenção da prisão de Brazão, considerado uma derrota do deputado alagoano. Titular de Relações Institucionais posta vídeo no qual é elogiado por Lula. Pacheco afaga o ministro. Após o presidente da Câmara, os deputados Arthur Lira, disparar críticas ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e chamá-lo de incompetente, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, elogiou o titular do governo. Dos delitos e das penas, as razões da saidinha é o título da coluna de hoje de Luiz Carlos Azevedo, nas entrelinhas. Barroso tenta frear polêmica. Presidente do STF diz que embate de Musk com Moraes é assunto encerrado do ponto de vista do debate público, mas alfineta empresário. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou: agora qualquer coisa que tenha que ser feita, tem que ser feita no processo, se houver descumprimento. Às vezes as pessoas fazem bravatas, mas não implementam as suas declarações. Moraes recebe o caso da bomba. O processo sobre a tentativa de explosão de uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília em dezembro de 2022 pode cair nas mãos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. OAB e a PEC por direito de fala. O presidente da OAB, Bento Simonetti, afirmou que apresentará uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional para garantir que os advogados tenham o direito de fazer a sustentação oral durante julgamentos nos tribunais brasileiros. Meta de 1.000 institutos federais. Ao lançar a pedra fundamental da unidade no Sol Nascente, Lula afirma que deixará a mesma marca obtida por Pelé e Romário. O presidente Lula afirmou: quero chegar a 1.000 porque da mesma forma que o Pelé, o Romário e o Túlio Maravilha queriam marcar 1.000 gols, quero, quando deixar essa terra, ter feito 1.000 escolas técnicas nesse país. Ao começar a discursar, Celina foi vaiada pela plateia e Lula se colocou ao lado dela e assim as hostilidades cessaram. O presidente repudia ataque às mulheres. O presidente Lula fez um discurso repudiando a violência doméstica em meio às acusações contra seu filho mais novo, Luiz Cláudio Lula da Silva. Conforme ressaltou, mulher não foi feita para apanhar e foi a primeira vez que se pronunciou sobre o assunto. Lula garante saída de preso para ver família. O presidente contraria Congresso e veta restrição aos detentos de encontrar parentes em datas especiais, como Páscoa ou o Dia das Mães. Permissão é apenas para quem está no semiaberto e apresenta bom comportamento. Poder Público indenizará parente de vítima de tiroteio. Para a corte, indenização será paga se perícia não disser quem atirou. Na área de economia, meta de reajuste é de 19% até 2026. Ministra fala em recomposições salariais para servidor nos 2 anos finais do atual mandato de Lula. A ministra Esther Deck, para este ano, o governo só negocia reajuste com os servidores da educação. A ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos afirmou que, nesse momento, estamos discutindo no governo um espaço orçamentário não só para a educação, mas para os demais servidores, para que a gente possa ter um valor acima desses 19% até o ano de 2026. No Senado, nova contrapartida para abater dívidas dos estados. O Pacheco afirmou que a articulação para superar impasse entre União e os estados. Agora, Celi, quais são os destaques do Jornal O Povo? O Jornal O Povo, na sua coluna vertical, traz
escrita pelo Carlos Maza, jornalista, bolsonarismo tenta avanço pelo Nordeste. Trata da visita do ex-presidente da República ontem em Fortaleza para lançar a pré-candidatura de André Fernandes à Prefeitura Municipal. E hoje Bolsonaro é esperado em João Pessoa, na Paraíba, onde lançará a pré-candidatura do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que quer se eleger prefeito lá de João Pessoa, na Paraíba. Por lá, segundo o colunista, o Partido Liberal conseguiu selar uma aliança com o Partido Novo, algo que não foi concretizado aqui em Fortaleza, já que o Partido Novo tem como pré-candidato o senador Eduardo Girão. Traz também uma foto em destaque. Foi um evento que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Fortaleza. Vocês podem ver aí a presença do ex-senador Tasso Gereissati, do ministro da Previdência Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, temporariamente afastado para exercer o ministério. Foi uma homenagem feita ao deputado federal e presidente nacional interino do PDT, o deputado federal André Figueiredo, que recebeu a medalha Boticário Ferreira, e o ato se tornou um grande evento político ontem à noite na Câmara Municipal. A charge aí, vocês podem ver, é o deputado federal Chiquinho Brazão, aí, uma roupa de penitenciário com uma bola de ferro amarrado na canela. Lula sanciona com veto projeto que proíbe saidinha de presos. O presidente manteve as saidinhas para que os detentos possam visitar familiares em datas comemorativas. O Exército faz homenagem ao aniversário de Fortaleza. Cidade estará completando amanhã, dia 13, 298 anos de fundação. Outro destaque é o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso. Será no dia 19 de novembro, né? Os ingressos têm valores entre 280 a 490 reais. Tem uma reportagem especial, a divisão de domicílios e estabelecimentos agropecuários entre Ceará e Piauí. É tratando do litígio, né, esse litígio por territórios entre o Ceará e Piauí, né, e tratando de uma dimensão econômica e também populacional. Na área de política, Bolsonaro lança Fernandes contra sistema harmônico e de família, coronéis e amigos. Foi a frase dita por Bolsonaro em sua fala lá no ginásio Paulo Sarazate durante o evento. Carlos Lupe diz que Sarto, prefeito de Fortaleza, vai dar uma peia e manda recado ao grupo de Cid Gomes, o senador. Chamou ele de traidores do PDT. Vocês podem ver aqui a foto de destaque da solenidade. Traz Ciro Gomes, traz Tasso Gereissati e outras personalidades do PDT. Tribunal de Justiça do Ceará define lista para desembargador. Chefe da Procap lidera a lista. Arthur Lira chama Padilha de desafeto pessoal e incompetente. O jornalista Érico Firmo, na sua coluna, trata Capitão Wagner e o voto de centro. Sem aceno para este ano de 2024, o governo propõe reajuste de 19% até 2026. Governo Federal. Governo Federal, retirada da urgência do projeto de reoneração da folha de pagamento para os municípios. Hidrogênio verde necessita de incentivos
para pôr em prática primeiros projetos. Açudes do Ceará atingem metade da capacidade de águas. Esta é a matéria manchete de capa do jornal. Ceará Sem Fome, o programa Ceará Sem Fome, tem funcionamento prorrogado por mais 6 meses. É um programa do governo do estado. Ministério Público do Ceará recomenda que seja feito o escoramento da laje do farol do Mucuripe, também em Fortaleza. Prefeitura entrega 15 novos veículos para assistência social. O editorial do jornal diz: Câmara Federal acerta ao manter preso Chiquinho Brazão. E por último, é a manchete do caderno de esportes. No PC, confiança retomada. Após goleada na Sul-Americana, Fortaleza mira estreia no Brasileirão diante do São Paulo amanhã à noite no Morumbi. Lorena. E com o fim das principais manchetes, vamos agora com os comentários de Edson Silva. Bom, já foi encaminhado para o governador Eumano de Freitas a lista tríplice feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará com os nomes dos procuradores de justiça do Estado, dentre os quais o governador escolherá um novo desembargador no 5º Constitucional. O 5º Constitucional nos tribunais é uma fatia que tem as cortes de justiça do país para integrarem advogados e integrantes do Ministério Público. O Ministério Público fez uma lista de 6 nomes, ou uma lista com 6 nomes de seus integrantes e encaminhou para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça reduziu essa lista a 3 nomes. É assim que acontece sempre. Esses 3 nomes já foram encaminhados para o governador do estado, o governador Eumano de Freitas, que escolherá um dos 3. O tribunal manda a lista dizendo qual foi a votação de cada um deles na corte, mas o governador não tem nenhuma obrigação de seguir esse resultado da votação do tribunal. O governador pode escolher qualquer um dos 3 nomes. O Tribunal de Justiça ainda terá que receber uma lista, ele já comunicou ao Ministério Público Estadual, de que há uma outra vaga para o Ministério Público. Essas vagas do 5º Constitucional são escolhidas alternativamente. Uma é advogado, outra é membro do Ministério Público. Acontece que, por uma razão qualquer, uma morte, uma aposentadoria, de repente, uma das 2 entidades, a OAB ou o Ministério Público, pode ficar com 2 vagas a mais. Nesse caso, imediatamente o tribunal providencia uma outra vaga que tem menos integrantes. É o caso de agora. Foram 2 aposentadorias que aconteceram agora de desembargadores que chegaram ao tribunal pelo 5º Constitucional, indicados pelo Ministério Público. O primeiro foi a do desembargador Paulo Ponte, que é esta que está sendo preenchida agora. A outra vaga foi com a aposentadoria do desembargador Teodoro Silva Santos, que foi escolhido na categoria de desembargador como ministro do Superior Tribunal de Justiça. O tribunal já reconheceu a existência dessa vaga, já comunicou ao Ministério Público e aguarda a lista sextupla do Ministério Público para ele reduzir a tríplice e encaminhar para o governador, que nomeará o outro desembargador, também do Ministério Público Estadual. Isso
Pode acontecer na próxima semana, no próximo mês, quando interessar tanto ao Ministério Público quanto ao Tribunal de Justiça. O governador também não tem tempo para escolher. O tempo é o dele. Ele pode escolher o desembargador. No momento que a lista chegar, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ele não está compelido por nenhum tempo para nomear o novo desembargador. Nós vimos aí no noticiário nacional essa briga do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a briga dele com o ministro das Relações Institucionais do presidente Lula. Isso já vem de algum tempo. Agora ele disse que o ministro é desafeto. Bom, desafeto é um inimigo mesmo, pessoal, do ministro, do deputado Arthur Lira. O ministro não respondeu absolutamente nada. Isso não é bom para o funcionamento nem do Poder Legislativo e nem para o momento de tranquilidade que deve ter o Poder Executivo. O Poder Executivo também está em conflito com o Poder Legislativo. Primeiro, aliás, são vários os problemas, mas agora os mais recentes. Foi o anúncio do governo federal de ir ao Supremo Tribunal Federal para contestar uma decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que alterou lá, por conta do calendário das medidas provisórias, ele fez com que essa questão da redução de alíquotas previdenciária dos municípios saísse dessa medida provisória. O governo acha que é importante isso porque ele está precisando de fazer caixa. Então ele ameaçou de ir à Justiça. A Advocacia Geral da União ainda estaria avaliando que medida judicial poderia promover. Isso é uma questão complicada. Eu acho que até uma inabilidade do governo anunciar antecipadamente que ia propor uma ação no Supremo contra essa medida do presidente do Congresso Nacional, quando ele deveria tratar isso, negociar amigavelmente. O Poder Executivo não fará nada se o Legislativo travar a administração. E aí a sociedade no todo é que é prejudicada. Agora vem essa questão do presidente da Câmara, que, embora ele foque no ministro das Relações Institucionais, mas é uma briga com o próprio governo. O deputado Arthur Lira era acostumado a mandar no governo passado, no governo de Bolsonaro, onde o Centrão ditava as regras, agora ele ainda consegue ditar algumas, e isso o irrita. Notadamente agora, próximo ao fim do seu mandato, que não está tão próximo assim. A eleição para a presidência da Câmara só vai acontecer em fevereiro do próximo ano, mas os deputados já estão ouriçados, já tem bem uns 4 ou 5 candidatos. E o presidente da Câmara atual, Arthur Lira, acha que é o comandante, o líder da casa. Ele é presidente, não significa dizer que ele seja líder. Ele se acha líder da casa e quer fazer o sucessor a qualquer custo. E isto não interessa ao governo, sobretudo porque os 2 últimos anos coincidem exatamente com o ano da eleição em 2026. O governo sendo brecado pelo Legislativo no ano de eleição, não fica fácil para a sua reeleição ou a eleição de um seu candidato. Os pedetistas cearenses fizeram festa ontem na Câmara Municipal de Fortaleza para comemorar os 42 anos do partido, e o presidente nacional da agremiação interino,
deputado André Figueiredo receber a medalha Boticário Ferreira. As principais mudanças ou as principais lideranças do partido estavam lá, inclusive o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que é de fato o presidente nacional do PDT. Ele está licenciado, como já ressaltou aqui o Oceli, para ser ministro da Previdência do governo Lula. O deputado André Figueiredo foi saudado pelo autor do projeto que lhe deu a medalha Boticário Ferreira, a mais significativa honraria do Legislativo Municipal de Fortaleza. André Adail Júnior foi o autor da proposta. André Figueiredo fez um discurso de reminiscência. Carlos Lupe falou das dificuldades que o partido experimentou nas últimas eleições e destacou a administração do prefeito de Fortaleza, José Sarto. Vamos ouvir parte do que disse o ministro Carlos Lupe. André, eu não consigo escrever nada sobre você. Eu não consigo ler nada sobre você. Porque o que está no coração se expressa. A palavra só pode ser com verdade quando ela é autêntica, sincera, quando ela sai da alma e sai na boca. Você é um irmão que a vida me deu. Você é filho do PDT como eu. Eu sou o irmão mais velho. Mas você, eu estava lendo agora o significado do teu nome. Andréas vem do grego. Andréas. E significa, e só a Camila pode testemunhar para mim, né? A Camila pode testemunhar primeiro significado. Viril. Está lá. Está no dicionário. Guerreiro. É verdade. Coerente. É verdade. E principalmente leal. No momento que a gente vê a política, e a gente passa cada aprovação, não é fácil. Hoje eu vim no voo com Belzebu, de chifre tudo. E tive que só Deus sabe como foi difícil para mim. Mas é provação, olha o que você não faz comigo, André. É provação. Mas eu vi algumas cenas ali, amigo, irmão Ciro Gomes, orgulho do PDT, orgulho da nação, orgulho da pátria, pelo seu amor profundo à pátria brasileira. Tenho orgulho de conviver com você. Orgulho com toda a profundidade que essa palavra represente. Eu vi um monte de gente humilde dentro do avião pedir foto. Eu vi, quando saí, as meninas que trabalham pedir foto. Eu vi porteiros, trabalhador de segurança, gente simples, gente modesta, pedir foto. E eu paguei para pensar, me lembrei muito de minha avó. Minha avó era lagoana, nordestina, braba, uma mulher de 1,55 m, mais braba que vocês não têm ideia. E ela dizia que a humanidade reflete na Bíblia várias vezes a interpretação que ela já teve há 2000 anos atrás, que é dos vendilhões do templo, dos enganadores, daqueles que professam o nome de Deus, mas praticam a filosofia do capeta. E vi os adoradores deles, que pela limitação, pela simplicidade, pela singeleza, se identificam com ele, não pelas qualidades, mas pela identificação da discriminação, da raiva, do ódio, do racismo. Me assustou isso. Continua me assustando. E é quando a gente vem num ambiente como esse, e vê essa play aqui, amigo Tasso Edscheit, eu não quero que você seja meu amigo, que o verdadeiro amigo não exige reciprocidade. Eu sou seu amigo e pronto. Mais do que um amigo, seu admirador, sua coerência, sua lealdade, seu amor ao povo do Ceará. Tive o privilégio de conhecer ainda guri, teu pai. O pai do Tasso era trabalhista verdadeiro do velho PTB, foi senador pelo velho PTB. Aí eu olho para ele assim, volta, vem viver outra vez ao meu lado.
Era do velho PTB. Brizola me apresentou. Mas você, amigo, é de uma linhagem de políticos que não se vê mais na República. Que mantém coerência, lealdade, que anda sozinho, que não precisa de segurança, porque você só fez o bem ao povo de Ceará e ao Brasil. Meu reconhecimento e minha gratidão pela sua presença aqui nessa homenagem. Bom, como nós vimos aí, o plenário da Câmara Municipal de Fortaleza estava realmente lotado. Não só o plenário, como também as galerias. O sentido de brasilidade foi o tom do evento, com os hinos nacional e da independência, cantado pela quase totalidade dos presentes. O homenageado André Figueiredo falou da trajetória do partido no Ceará e das disputas eleitorais no estado. Vamos ouvi-lo. Encontro, acima de tudo, a convicção de que vale a pena lutar. São 40 anos e parece que foi ontem. Ainda ontem eu entrava no PDT, magrelo, briguento, fazendo confusão com o professor Flávio Torres, brincando com a Vânia. Cadê a Vânia, que é a nossa referência? Vaninha estava lá e eu quando eu entrava, já fazia confusão. Estava lá Pérez, estava Moema, estava Galba. Logo depois entrava o Papito, o saudoso Papito, entrava o Soares, entrava o Paixão. Pessoas que eu tive décadas e décadas de convivência. E hoje a gente está aqui, passados 40 anos, com um pouquinho mais de cabelo branco, pouquinho, né? E naquela época que eu entrava no PDT, eu entrava meio rebelde. E quando entrei na faculdade, vindo do movimento católico, ligado à irmã Maria Montenegro e ao padre Haroldo, lá no Pirambu, eu disse, vou me filiar no partido. Aí veio convite do PCdoB, do PT, que eram os partidos mais ligados ao movimento estudantil, e aí eu vi o Brizola ganhando a eleição, tinha visto o Brizola ganhando a eleição em 82, no Rio de Janeiro, contra tudo e contra todos, até com fraude ele conseguiu superar. E eu fui estudar a vida dele, e me apaixonei pela rede da legalidade. Um movimento que garantiu a posse de João Goulart em 1961, eu disse, aqui é que eu vou ficar. E tive a honra, né, Lupe, de quando, em 2011, eu assumi pela primeira vez interinamente a presidência do PDT, participar da comemoração dos 50 anos da legalidade. Há pouco tempo lançamos também um filme que retrata muito bem esse que foi um dos fatos políticos mais bonitos da história do Brasil, que nossos livros não contam, ou pelo menos não contavam. Logo depois de entrar no PDT, enterrávamos a malfadada ditadura militar. Em 85, lembro bem, né, Flavinho? O PDT já começava a mostrar em Fortaleza que tinha vontade de administrar a Fortaleza. Lançamos Moema Santiago, né, mesmo no simbolismo, porque tínhamos outro candidato. E ele desistiu para apoiar o Paes. Nós lançamos a Moema e o Flávio foi o vice dela naquela época, e nós somos uma resistência que garantiu, inclusive ajudou a garantir a vitória da prefeita Maria Luísa. Em 86, a gente começava a enterrar o coronelismo no Ceará. Passamos longos anos sem o coronelismo, né, Tasso? Passamos longos anos, Ciro, e vocês eram os grandes líderes desse fim do então coronelismo das décadas que foram derrotados em 1986. Eu, nas ruas, ainda fazia parte do movimento estudantil. Nós somos cearenses, nós não somos morredores. Nós não aceitamos cabresto. Nós não aceitamos notícias que são plantadas, que deturpam, às vezes, posicionamentos corretos de grandes líderes e fazem bajulações a pseudos líderes. Somos herdeiros do trabalhismo. Bom, também grande
foi o evento de lançamento da pré-candidatura a prefeito de Fortaleza do deputado federal André Fernandes, do PL de Bolsonaro. E o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro foi a estrela principal do evento. Jair Bolsonaro fez um longo discurso, oportunidade em que criticou o governo Lula. Chegamos para botar um ponto final na harmonia do sistema lá em Brasília. Quis o destino que isso acontecesse. Nos elegemos, graças a Deus, vencemos a morte, chegamos e colocamos um time de respeito ao nosso lado. Eu duvido aqui quem cite o nome de 3 ministros do atual governo. Não vai citar. Que alguém me cite aqui uma só boa ação desse atual governo. Mas vai lembrar que no dia de ontem, o governo aprovou a volta do DPVAT. Pior do que aquele que rouba o dinheiro do povo, é aquele que rouba a esperança de uma nação. Quando se combate a corrupção, isso não é virtude, isso é obrigação. Quando vemos hoje uma nação de joelhos, porque a cabeça que ora ocupa o poder não tem princípios, nos entristece. E eu tenho dito por aí, nós já vimos, ou podemos ver, um time de futebol ser campeão sem torcida. Mas pela primeira vez, estamos vendo um presidente sem povo, que inclusive, sequer ele vai na região onde, segundo o TSE, é o mais votado. Quando falo que eu não penso nos pobres, quando eu assumi o Bolsa Família, pagava em média R$190. Terminamos o governo pagando no mínimo R$600. No tocante à economia, em novembro de 2020, fizemos algo para a economia que todo mundo sente hoje. Criamos o PIX. Trouxemos também água para o nosso Nordeste. Por que conseguimos fazer tudo isso? Porque não tinha roubalheira no meu governo. Você não tem notícia de corrupção no meu governo. Sobrou ao outro lado o quê? Ataques, ameaças. E aconteceu. Eu acredito que nada acontece sem que a mão de Deus esteja presente. Talvez seja uma fase, um momento, para nós pensarmos em política com cada vez mais responsabilidade. Há poucos anos, vocês diziam, nós dizíamos, que os políticos eram todos iguais. Vimos, de 2019 para cá, que isso não é verdade. Enfrentamos uma guerra, uma pandemia, e mesmo assim o Brasil cresceu. Terminei o meu mandato, tendo em caixa 54 bilhões de reais. O ano passado terminou com um déficit na casa dos 200 bilhões e nada foi feito pelo Brasil. Tenho certeza que o que fizemos ao longo de 4 anos, fazer com que nós, povo, novamente voltasse a usar com orgulho o verde e amarelo. Voltássemos a cantar com emoção o nosso hino nacional. Voltássemos a, cada vez mais, entender a importância da família estruturada. Ver que aqueles que querem sequestrar os nossos filhos com ideologia de gênero têm que ser abatidos politicamente. Santa Quitéria, é isso mesmo? Tem uma mina de urânio. Não é possível
que alguém faça um acordo com outro país, para que esse outro país venha usufruir dessa mina que nós temos aqui no Ceará. Bom, Bolsonaro destacou a importância da candidatura do seu liderado, André Fernandes, em Fortaleza. Vamos ouvi-lo. Essa página, vamos pensar no futuro. E o futuro de Fortaleza está aqui. É o nosso pré-candidato André Fernandes. É um jovem que teve a coragem de se lançar como pré-candidato para mudar também o sistema harmônico que sempre imperou por aqui. Um jogando para outro, entre família, entre coronéis, entre amigos, onde o que menos interessava sempre foi o destino do seu povo. Que Deus ilumine o André, que Deus ilumine cada um de vocês, por ocasião das eleições que se aproximam, escolhendo corretamente o seu candidato a prefeito, que aqui nós temos o nosso, que é o André, bem como os nossos pré-candidatos também a vereadores. Bom, ontem o pessoal do PDT procurou ocupar todos os espaços da política no dia. Logo pela manhã, na Assembleia Legislativa, os deputados Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho, acompanhados dos tributaristas, o Schubert Machado e o Hugo de Brito Machado II, falaram da ação que apresentaram no Supremo Tribunal Federal contra o aumento do ICMS no Ceará. O deputado Queiroz Filho levou o tema para o plenário da Assembleia. Vamos ouvi-lo. A população tem consciência da forma como isso aconteceu. O que eu sei que, infelizmente, a população tem é a conta que ela está pagando e está sentindo no bolso todo dia. Esse aumento do ICMS aconteceu aqui na Assembleia Legislativa logo no início de 2023. Se a gente lembrar, foi uma das primeiras ações do governo do Estado, foi alterar a alíquota do ICMS de 18% para 20%, para ser muito justo e, claro, uma diminuição que tinha ocorrido em 2022. E no final do ano de 2023, para nossa surpresa, num tempo recorde, foi votado, para além da majoração, para além do aumento desse ICMS, de sair de 18% para 20%, foi modificada completamente a legislação que trata sobre o ICMS aqui no Estado do Ceará. É o regulamento do ICMS, como é conhecido. E a ação, ela visa justamente recompor, não só por conta do processo legislativo assodado que se deu naquele momento, com muita rapidez, que em apenas 6 dias a lei chegou, foi votada, aprovada e sancionada. É bom lembrar que não contou com o nosso voto. E se a gente lembrar ali no finalzinho de 2023, foi justamente quando foi alterado também a legislação federal, a reforma tributária federal. A população também lembrar que foi algo que foi discutido, acho que nos últimos 30 anos, pelo menos, essa reforma tributária, que aconteceu, mas a validade vai se dar ainda ao longo de muitos anos para frente. E essa própria reforma federal, reforma tributária federal, ela fala que essas alterações deveriam acontecer dentro dos estados com muita discussão e também levando em consideração diminuir o efeito regressivo do imposto sobre consumo. Então, a lei que chegou aqui na casa, que é o que a gente está levando ao crivo do Poder Judiciário, ela justificava a sua importância por justamente dizer que estava se adaptando à legislação federal e aos julgados, às decisões dos tribunais superiores nessas matérias. Isso não é para marcar a posição da oposição. Isso é para defender o consumidor, porque quando você tem um imposto como o ICMS,
ele é altamente regressivo. Imposto sobre consumo atinge a classe mais necessitada da população. Imposto sobre consumo atinge aquele mais pobre. Ou você acha que a maior parte do salário ou o rendimento de um rico fica no supermercado? Não fica. Então, é justamente com essa atenção e objetivando o que a própria reforma tributária federal fala, de diminuir essa regressão, essa forma de regressão do tributo sobre o consumo, é que a gente ingressa por uma série de motivos. Obviamente, isso está para análise do Supremo Tribunal Federal, por encontrar efetivamente elementos que dão margem a você buscar o Poder Judiciário, foi que a gente fez essa ação, obviamente esperando e aguardando por parte do Judiciário que entenda e a gente possa buscar não só a diminuição da alíquota do ICMS aqui no estado do Ceará, como também outras ações que foram, por esta lei, que nós, deputados e deputadas, aprovamos aqui na Casa, delega ao governador uma série de atribuições que a Constituição Federal não permite. Ontem, a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, publicou uma pesquisa própria aqui no estado do Ceará de como estava a situação destes empreendedores, dos donos de bares e restaurantes, de como diminuiu em quase a metade a procura destes setores aqui no estado do Ceará. E dentro dos argumentos, ou dentro das maiores motivações que a Abrazel apresentou, que diminuiu a frequência, é porque a população não consegue efetivamente pagar e nem esse empreendedor repassar esse preço para o contribuinte pelo aumento do custo dos alimentos aqui no estado do Ceará. Eu pergunto para quem está no supermercado todo dia, para quem abastece o carro, está ou não está mais caro os preços dos alimentos aqui no Ceará? Faça essa comparação. Está ou não está mais caro o preço da energia elétrica? Está ou não está mais caro o valor do combustível? Enfim, são isso que a gente, desde o ano passado, luta, enfim, tenta chamar a atenção para que isso fosse feito com maior discussão aqui na Casa, para que não fosse necessário que isso acontecesse. Lembrem que o governo do Estado disse que estava aumentando por conta da necessidade de uma recomposição do ICMS, por uma recomposição do ICMS que tinha perdido por parte de uma interferência do governo federal. Bom, o deputado estadual Aloísio Brasil, suplente em exercício, voltou a falar ontem na Assembleia sobre a questão da saúde pública. Ele é médico e professor de uma faculdade lá no Cariri. Vamos ouvi-lo. Curso de Medicina da Universidade Regional do Cariri. Vejam muito bem a gravidade desse assunto, que hoje nós temos 3 turmas do curso de Medicina, cada turma com 30 alunos, deputado Stuart, totalizando 90 alunos, vai vir uma 4ª turma, ou seja, já está no 5º semestre e até agora apenas 3 professores efetivos, que na verdade são cedidos, um do EMOS, outro do Serviço de Verificação de Óbitos e outro de outra instituição. De forma que, em março de 2022, foi feito um concurso público pela URCA, onde foram aprovados mais de 160 professores, e até agora não foram homologados, ou seja, estou aqui com a carta do grupo desses professores que fizeram o concurso, além de uma carta dos estudantes do curso de Medicina, onde eles mostram que não tem um laboratório de anatomia, não tem laboratório de histologia e, pior, não tem um laboratório de semiologia, que é exatamente a parte importante de se dar o diagnóstico, de ter o raciocínio clínico. De forma que a gente vê que isso foi da campanha eleitoral, que então o ex-governador e hoje ministro da Educação promoveu a implantação de um curso de medicina pública nas eleições de 2020, e vejam, pasmem, o próprio ministro lança a abertura de 95 novos cursos de medicina,
aonde a gente já sabe que não vai ter a menor estrutura, e pior, ele é o ministro da Educação, um cratense, e tem hoje uma universidade, onde tem um curso de medicina que não tem a menor condição de ter funcionamento. Como é que um concurso que ainda não chamou esses mais de 160 professores, e agora em fevereiro abre um novo edital para 93 professores, onde vão ser 22 substitutos e 71 temporários. Então, o que a gente vê, não só do ponto de vista dos alunos que não estão tendo realmente as suas práticas, tem que ir para a Universidade Federal do Cariri para poder estar tendo aulas práticas, ou seja, ainda tem um deslocamento da cidade do Crato para a de Barbalha. De forma que, hoje, nós temos um curso que não tem a menor condições de se utilizar, de forma que até se fosse uma outra pessoa, poderia até ser questionado, não tenho dúvida que seria estelionato eleitoral, porque simplesmente dizer que vai criar um curso de medicina e criar aonde não tem professores, aonde deixo aqui meu repúdio, não só em consonância com os professores, todos esses que fizeram um concurso de mais de 160 professores, e cobrar do porquê que abriu um novo edital, simplesmente para botar a maioria de professores temporários. Curso de universidade não se faz com professores temporários. Temos que incentivar realmente o concurso público de efetivo. Bom, nós ouvimos aí, eu vou repetir. Ele é médico e é professor. Que sorte teremos daqui a alguns anos, quando esses alunos saírem dessa faculdade de medicina lá do Cariri. Realmente, ele pode realmente dizer que é um estelionato eleitoral. Foi um estelionato eleitoral. O deputado estadual Leonardo Pinheiro deixou surpreso uma boa parte dos cearenses. Ontem, com o seu pronunciamento, ele nos surpreendeu porque nós temos sido informados de fortes chuvas no estado do Ceará nos últimos meses, contrariando até o prognóstico da FUNSEMI, com dados da ciência, de que nós íamos ter um inverno abaixo da média. E tudo indica que ele está acima da média, pelo menos até aqui. Se a média for contada até o final de junho e até lá não tivermos mais chuva, aí sim, os dados da FUNSEMI podem ser considerados corretos. Mas até agora nós temos um tempo muito chuvoso no estado do Ceará. Pois o deputado Leonardo Pinheiro diz que tem localidades no Ceará que está sofrendo com a falta d'água. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos que o estado do Ceará, cerca de 97% de toda a sua área é compreendida no semiárido, portanto, sujeita às intempéries do clima. Nós sabemos que nós temos as chuvas extremamente irregulares no tempo e no espaço. Tanto que hoje, é coisa do passado se falar em combate à seca, porque você não pode falar em combate ao inimigo que você jamais vai vencer. Impossível de vencer, porque a seca sempre existiu, existe, sempre existirá, deputado Almibier, e com a tendência a se tornar ainda pior. Com as mudanças climáticas, nós que vivemos no semiárido, à margem do clima, a tendência é que essas chuvas se tornem ainda cada vez mais escassas e mais imprevisíveis no tempo e no espaço. Então, hoje se fala em conviver com a seca, não é criar os mecanismos através do avanço científico, do avanço tecnológico, da academia, trazer formas de se puder aproveitar esses recursos hídricos da forma mais otimizada possível e podemos conviver com essa escassez de água. Nós temos muitos exemplos aí pelo mundo de países com índices pluviométricos, país que chove menos ainda que aqui no sertão e que tem uma economia pujante e as pessoas têm uma
uma boa qualidade de vida. Nova sempre a esperança do nosso homem sofrido do sertão de dias melhores, dia de fartura pela frente. Os principais reservatórios já pegaram uma recarga considerável nesses meses de fevereiro e março. Nós temos o exemplo do Oroz, que já chega a 60% de recarga. O Castanhão, que inicialmente, no começo do ano, estava com 20%, já chega a 30% de recarga. Isso é extremamente importante, porque também a região metropolitana de Fortaleza, o Porto do Pecém, depende dessa água. O açude de Banabuiú, o terceiro maior do nosso estado, que vou falar aqui do Malha d'Água, que está começando pela bacia Banabuiú, Sertão Central, está com 40% de recarga. O abastecimento humano e as atividades produtivas da sede e das pequenas comunidades, os distritos que nós chamamos, no interior do estado, quando essa água vai pelo leito do rio, deputado Tomás, mais de 90% dessa água se perde pela evaporação e pela infiltração. E eu queria aqui ressaltar uma questão muito importante que está acontecendo exatamente nesse momento, porque as obras estão caminhando rápido, que o Estado do Ceará tem um projeto chamado Malha d'Água, que é para garantir a segurança hídrica do consumo humano de todas as sedes do município do Ceará, todas por tubulação, onde você diminuirá muito o desperdício e assegurará em todo o semiárido do estado do Ceará a segurança hídrica de praticamente todas as comunidades. Só essa primeira etapa do Malha d'Água vão ser mais de 700 mil quilômetros de extensão, cerca de 300.290 e alguma coisa, cerca de 300 quilômetros, 300 mil metros, 300 quilômetros das adutoras principais e cerca de 400 quilômetros dos ramais levando por distritos. E não é só isso, uma questão que é muito importante. Desses ramais poderão se puxar outros ramais para atender aqueles pontos, principalmente onde os carros pipa faziam a coleta d'água para distribuir para as comunidades. Então, um projeto revolucionário que vai levar água tratada, de boa qualidade, para todas as comunidades, praticamente todas as comunidades do estado do Ceará. É uma questão que vai trazer um impacto muito grande na questão da nossa convivência com o semiárido e na questão da garantia hídrica ao povo que vive no interior. Isso é fundamental. Eu acho uma obra de uma visão muito revolucionária. Bom, com esse pronunciamento do deputado, nós estamos encerrando a nossa participação nesse primeiro bloco de notícias da manhã de hoje. Continue conosco aqui na TV da Transparência. Já já, novas informações. Obrigado.